Você tem ideia de quanto dinheiro está deixando na mesa por tentar fazer tudo sozinho? Entre 2014 e 2018, um estudo no Canadá revelou uma diferença brutal. Quem teve acompanhamento de um consultor financeiro acumulou mais do que o dobro de patrimônio em comparação a quem tentou fazer isso por conta própria, a investir sozinho. Ou seja, enquanto os desassistidos aumentaram seu patrimônio em cerca de mais ou menos $42.600 durante esses 4 anos, quem teve esse suporte profissional viu seu número saltar para impressionantes $95.800, que dá aproximadamente, aí pela conta que está aqui mostrando, 2,25 vezes mais riqueza em apenas 4 anos. E tem mais, em 2018 quem não tinha uma consultoria possuía um patrimônio médio de $176.700, já quem tinha uma consultoria chegou a 450 mil, quase 3 vezes mais. Mesma economia, mesmo país, o que mudou? A decisão de contar com uma orientação especializada. Em um mundo onde o tempo é escasso e decisões erradas custam muito caro, não ter um consultor financeiro é mais do que um risco. É um custo invisível que corrói o seu futuro silenciosamente. Você ainda duvida do impacto de ter um consultor ao seu lado? Então olha essa tabela que eu trouxe aqui para vocês. Um segundo estudo, também realizado no Canadá, só que dessa vez acompanhando os investidores por uma década, de 2004 a 2014, o resultado que ele trouxe foi surpreendente. Quem teve orientação profissional conseguiu um retorno médio mensal de 1,51% já livre de impostos. Já quem decidiu seguir sozinho ficou em 1,43% ao mês. E aí você pode estar pensando, mas a diferença de 0,08% não tem muito impacto. Essa é a fala de quem não entendeu o poder dos juros compostos. Se eu trouxer aqui a conta para você da diferença que esse 0,08% ao mês faria em 30 anos, em 1,51 você teria multiplicado seu patrimônio 219 vezes, enquanto que 1,43 você teria multiplicado 164. E veja que você teria 1,33 vezes mais dinheiro, ou seja, para cada 1 milhão em patrimônio construído por conta própria que você teria na sua aposentadoria, com um consultor você teria acumulado 1.330.000 no mesmo período. Isso sem investir R$1 a mais e também assumindo menos risco, uma volatilidade de cerca de 10% menor. Apenas sendo bem orientado, isso é o preço da ignorância financeira. Perder dinheiro sem nem você perceber. Já esse terceiro estudo mostra que quanto mais tempo você passa com um consultor de investimento, maior tende a ser a diferença de patrimônio que você vai ter acumulado aí frente a uma pessoa que não tem um consultor. Olha o que está aqui nessa foto que eu trouxe para vocês. Quem teve um consultor por 4 a 6 anos, viu seu patrimônio crescer 58% a mais do que quem seguiu sozinho. Já se você investiu de 7 a 14 anos com o consultor, o salto foi de 99% a mais, quase que 100% a mais. E quem teve suporte por mais do que 15 anos, acumulou surpreendentes 173% a mais de patrimônio. Isso mesmo, 173% a mais. Sem precisar correr atrás de modinha de investimento, sem precisar virar especialista em economia. Quanto mais tempo você tem com alguém experiente do seu lado, te ajudando com as suas decisões de investimento, mais patrimônio você acumula e com menos risco. Mas aí você pode estar se perguntando como que exatamente um consultor consegue esses resultados tão melhores. É isso que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. Mas antes de mostrar como acumular mais patrimônio com menos erro, me permita fazer uma breve apresentação. O meu nome é Yuri Leite, eu trabalho como consultor de investimento e tenho atuação tanto no Brasil quanto na Europa. E dedico a mais de 10 anos da minha vida pessoal e profissional à missão de ajudar pessoas a investirem com lógica, estratégia e segurança. E lembro que a minha trajetória não é baseada em achismos, mas em informações sólidas e vivência real. Eu sou formado em Engenharia de Minas pela Universidade Federal de Pernambuco, aqui no Brasil. Fiz uma pós-graduação em Administração na Dublin Business School, que fica situada na Irlanda. Sou mestre também em Estratégias de Investimentos Alternativos pelo IOB, Institute of Banking, que é vinculado à University College Dublin, que está entre as 150 melhores do mundo na área de atuação do meu mestrado, e também tenho um segundo mestrado em Modelos Matemáticos aplicados a Finanças e Economia pela Panthéon-Sorbonne, que é localizada em Paris e está dentre as 55 melhores do mundo também dentro dessa área. E todo esse conhecimento que eu adquiri foi o que me permitiu desenvolver uma metodologia clara de organização financeira e investimentos, que não tem promessa milagrosa, mas que foi construída com base em dados, estratégia e resultados concretos. Esse é exatamente o ponto-chave que muda o jogo. Grande parte do patrimônio adicional que um consultor ajuda você a conseguir vem desse conhecimento adquirido. Mas pouca gente entende ou sabe exatamente o que faz um consultor.
E veja dois exemplos recentes. Duas pessoas me procuraram, interessadas na consultoria, tinham dúvidas sinceras, não tenho dúvida, mas que não eram necessariamente o papel de um consultor. E embora eu tenha respondido ambas, não deixei de ajudar, eu percebi que não só elas, mas muitas outras pessoas ainda não entendiam, não sabiam o que realmente um consultor de investimentos faz. E foi justamente daí que surgiu a ideia de trazer esse vídeo aqui para vocês. Explicar com clareza e sem enrolação o que um consultor de investimento realmente faz, como ele atua e por que ele pode ser a peça-chave para você multiplicar seu patrimônio com consistência. E para entender por que um consultor pode transformar o seu futuro financeiro, você primeiro precisa entender o que ele realmente faz. E para isso, a melhor forma de te explicar aqui é justamente trazendo uma analogia muito simples. Eu divido os consultores de investimentos em dois grandes grupos, os de baixa urgência e o de alta urgência. Vamos começar explicando aqui para você o de baixa urgência. Pensa no nutricionista. Você quer emagrecer, ou ganhar massa, ou só ter mais energia no seu dia. Esse nutricionista vai analisar todos os seus hábitos alimentares e montar um plano alimentar para você sob medida para o seu objetivo, respeitando a sua rotina, a sua saúde e as suas restrições. Um outro exemplo poderia ser um personal trainer, coach ou o que seja. Ele organiza um plano de exercícios pensado para você chegar mais rápido aí no seu objetivo, evitando lesões e otimizando os seus resultados. Esse é o papel do consultor de investimento quando você já está saudável e quer crescer com inteligência. Ele te ajuda a montar uma estratégia que vai respeitar o seu perfil, seus sonhos, sua realidade e te leva ao próximo nível com segurança. No entanto, existe um segundo grupo que eu posso falar aqui, que é justamente o de alta urgência. E para te explicar isso, eu quero agora que você imagine um médico. Quando você vai no hospital, você chega com um problema sério e precisa de uma solução urgente. Daí o médico ele vai analisar o quadro, toma decisões críticas e traça um plano para te tirar dessa dor e te devolver o controle aí do seu corpo. No mundo financeiro, isso é como procurar um consultor com dívidas enormes, falta de organização, estresse financeiro. Você quer respirar, quer um plano que funcione e rápido. Aqui o consultor age como um médico mesmo. Ele vai criar um plano tático para equilibrar as suas finanças, quitar as suas dívidas com o menor custo possível para você. Então, seja para prevenir ou para curar, um bom consultor vai ajustar a sua rota e te aproximar aí dos seus objetivos financeiros com mais velocidade, segurança e inteligência. Agora, se tudo isso para você ainda te parece muito distante, deixa eu te mostrar um exemplo real de uma pessoa que teve essa transformação acontecendo na prática. A Lorena, uma cliente nossa aqui, que chegou até nós com financiamento que estava lá para 96 parcelas no total e com um planejamento certo que a gente fez, uma estratégia clara e um acompanhamento próximo, ela conseguiu então quitar tudo isso em apenas 3 anos, 36 parcelas. Sem mágicas, sem promessa fácil. Só organização, inteligência financeira e uma boa consultoria ao lado. Se você quiser entender mais sobre como que ela fez isso, eu vou deixar aqui embaixo o link para você poder assistir o depoimento dela na íntegra. Combinado? Mas agora eu quero te explicar o que exatamente um consultor de investimento faz, sem ser por essas analogias que eu trouxe aqui para vocês. Em um estudo científico, ele sumarizou tudo que o consultor de investimento realmente faz em um diagrama que ficou muito claro e eu resolvi trazer aqui para você. E ele mostra que o trabalho do consultor ele se apoia principalmente em 3 pilares principais. O primeiro pilar, então, são as suas finanças pessoais. Aqui o consultor entende a sua realidade financeira de forma completa. Seus recursos econômicos, seus hábitos, sua inclusão e sua alfabetização financeira. Ou seja, ele não parte do quanto que você tem, mas de como que você lida com tudo isso aqui. O segundo pilar, então, é a sua busca por orientação. Esse pilar envolve a qualidade da relação cliente-consultor, a sua abertura para a orientação, a sua forma de tomar decisões e as características técnicas e comportamentais do profissional que você escolheu para poder te acompanhar durante essa jornada. O terceiro pilar é o seu bem-estar total, não só financeiro, mas também mental, físico e social. Porque dinheiro não é só um número que tem na sua conta, é meio para conquistar tranquilidade, liberdade, saúde e experiências de vida. A partir então desses 3 pilares, o consultor vai montar um plano sob medida para te ajudar a alocar os seus recursos de forma mais eficiente possível, claro, respeitando o seu presente, mas sem descuidar do seu futuro. É isso que torna possível viver bem agora, sem sacrificar os sonhos que você ainda quer conquistar para frente nas suas coisas futuras. Com tudo isso em mente, fica mais fácil então entender as funções centrais de um consultor de investimento. O ponto de partida é uma análise completa do seu balanço patrimonial pessoal. Aqui, a gente vai avaliar a sua situação financeira atual dentro do seu ciclo de vida. E com isso eu quero dizer quais são seus ativos líquidos,
quais são as suas dívidas em aberto, como que estão seus fluxos de caixa, né, futuros, como salários que você vai receber, benefícios, bônus ou qualquer outra forma de renda que possa entrar na sua conta lá na frente. A segunda função, então, é entender o seu perfil de risco. Isso vai além de um teste padrão que você faz numa corretora. Envolve avaliar a sua disposição emocional e racional para assumir riscos ao longo do tempo, de acordo com os seus objetivos e também os seus prazos. Além de também considerar os riscos que você já corre aí na sua vida pessoal, para poder melhorar os equilíbrios com os seus investimentos. Tudo isso tem que se balancear. A partir daí, vem um dos pontos mais estratégicos que o consultor vai realizar, que é a sua alocação ideal entre classes de ativos. A renda fixa, ações, fundos imobiliários, ativos internacionais, imóveis, investimentos alternativos, entre várias outras classes. Isso tudo é analisado com base na sua realidade atual, nos seus objetivos de curto, médio e longo prazo e, claro, no seu perfil de investidor. Esse processo é conhecido como alocação estratégica de ativos e é justamente ele que define a maior parte do sucesso do consultor e também do seu crescimento de patrimônio. Depois de definir a alocação ideal entre as classes de ativos, o consultor ele entra numa das fases mais importantes também do trabalho, que é a seleção específica dos ativos. E aí ele vai escolher dentro de cada classe, como renda fixa, ações, fundos, entre os outros, os investimentos que são mais adequados para compor a sua carteira de investimento. Lembro que ele tem que respeitar 2 critérios centrais: o seu perfil de risco e também a estrutura estratégica de alocação que já foi definida agora no ponto anterior. Mas o trabalho não termina por aí. Muito pelo contrário. Uma das funções mais valiosas de um consultor é a questão do monitoramento contínuo do seu patrimônio. O consultor vai acompanhar de forma recorrente a evolução da sua carteira, tanto em composição quanto em desempenho, garantindo que tudo continue alinhado com seus objetivos e com seu momento de vida. Sempre que houver mudanças financeiras importantes, seja no mercado ou na sua vida pessoal, o consultor vai realizar os ajustes necessários da sua carteira para que você continue tracejando esse caminho aí no sentido correto. É esse acompanhamento contínuo que evita decisões impulsivas, reações emocionais e também os prejuízos silenciosos na sua carteira de investimento. E mais importante, é isso que garante que a sua estratégia se adapte conforme a sua vida vai evoluindo. No entanto, existe um ponto extremamente essencial que você precisa entender antes de contratar qualquer tipo de profissional para cuidar do seu dinheiro. Nem todo tipo de conselheiro financeiro atua com os mesmos interesses que você. E no Brasil, essa diferença é muito clara e precisa ser levada também bastante a sério. Hoje, basicamente, a gente tem 3 perfis de profissionais que prestam algum tipo de recomendação ou sugestão financeira para você, investidor. Temos os gerentes de bancos, que estão vinculados diretamente a instituições bancárias, e o seu salário é ou pode ser complementado por comissões sobre os produtos vendidos. E muitas vezes, eles também estão sob pressão para poder bater metas. Resultado, pode ser que acabe indicando produtos ruins e pouco eficientes, não porque são os melhores para você, mas porque são os que mais pagam comissão para o banco ou para o gerente que está te recomendando. Depois a gente tem os assessores de investimentos, que são os intermediários entre você e a corretora. Nesse caso, eles também recebem comissões sobre os ativos da sua carteira. Logo, mesmo que eles estejam bem intencionados, porque isso pode acontecer, eles podem estar expostos a metas internas e incentivos da instituição que o emprega para te recomendar produtos não muito bons. O risco de conflito de interesse continua existindo nesse caso. E daí temos o terceiro grande grupo, que são os consultores de investimentos. E aqui a lógica muda completamente. O consultor é remunerado por você de forma totalmente transparente, seja por um valor fixo previamente combinado ou por um percentual do seu patrimônio administrado. Ou seja, quanto mais você cresce, mais ele vai ganhar. E com isso, os interesses do consultor estão completamente alinhados com o seu sucesso financeiro. Agora, se você está na Europa ou em outro país fora do Brasil, no exterior, o nome muda. Todas essas classificações costumam ser chamadas de Financial Advisor. E por isso é importantíssimo que você, antes de contratar alguém, se você decidir contratar alguém, que você preste atenção em alguns detalhes. Como, por exemplo, a qual instituição essa pessoa está vinculada, como, por exemplo, como que ela é remunerada, se está alinhado de fato com o seu interesse e se os incentivos dela estão totalmente alinhados com os seus, né? Tanto em termos de objetivo quanto em alinhamento financeiro também. Fazendo isso, o seu patrimônio agradece bastante aí na hora que você estiver fazendo os seus investimentos. E só para deixar uma coisa muito clara, eu não estou dizendo que todos os gerentes ou assessores de investimento são ruins
ou que eles agem de má fé. Não é isso, longe de mim. Até porque existem sim profissionais que são muito sérios e que estão muito bem competentes, bem intencionados nesse modelo aí, que vão fazer o seu patrimônio crescer. Mas o ponto aqui é estrutural. Os modelos de remuneração e os vínculos institucionais desses profissionais podem abrir margem para algum tipo de conflito de interesse e acabar te prejudicando. Isso faz, muitas vezes, que eles ofereçam produtos menos vantajosos para você, não porque são os melhores, mas porque são os que vão mais trazer retorno financeiro para quem está vendendo e todo mundo quer ganhar mais. Essa é a diferença entre a intenção e incentivo. Você pode ter o melhor das intenções, mas se o sistema te recompensa por tomar decisões que não favorecem o cliente, o risco de desvio é grande, é real, e acontece com muito mais frequência do que você imagina. Por isso que entender esse bastidor é fundamental para proteger o seu patrimônio. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês um estudo acadêmico chamado The Conceptualizing of the Value of Financial Advice. E ele trouxe uma conclusão muito importante e preocupante que a gente precisa discutir aqui. Porque ele analisou o comportamento de vários financial advisors, que, como eu disse, todos lá fora são chamados da mesma coisa, e descobriu que, em muitos casos, decisões tomadas por esses conselheiros não estavam alinhadas com os interesses dos seus clientes. Então, o que é que isso significava na prática? Que esses profissionais estavam recomendando movimentações excessivas, comprar e vender ativos o tempo todo, gerando um volume de negociações muito maior do que realmente o necessário. Muitas vezes para fazer com que os seus clientes achassem que eles estavam ali trabalhando para poder o cliente pagar ali e ver que faz sentido pagar aquele valor. E aqui que vem um ponto mais crítico dessa pesquisa. O mesmo estudo identificou uma correlação direta entre o excesso de negociações e uma queda no retorno dos investimentos. Ou seja, quanto mais o cliente negociava ali por influência do conselheiro mal alinhado, menor era a rentabilidade do seu patrimônio. É uma relação inversa. Mais movimentações, menos resultado. E tudo isso muitas vezes acontece sem nem o cliente perceber, achando que está sendo ativo ou que está fazendo o seu dinheiro trabalhar para si, quando na verdade está girando em falso e perdendo dinheiro. Esse tipo de desalinhamento que eu acabei de te mostrar não é só teórico, ele acontece sim na vida real. Um exemplo disso é o depoimento de Pablo, meu amigo e cliente, que gravou um vídeo contando a sua experiência aqui no nosso canal, e o link está aqui embaixo na descrição, caso você queira assistir depois com mais calma. Mas durante anos, Pablo cuidou dos investimentos da sua esposa com o apoio de um gerente de um grande banco. E mesmo deixando claro que não queria um determinado produto, esse mesmo gerente inseriu o ativo na carteira sem o consentimento real de Pablo. O Pablo até explicou que não se sentia confortável, mas como não tinha o conhecimento técnico para refutar, para rebater aquele tipo de recomendação, confiou nessa recomendação e acabou assinando sem nem perceber o que estava sendo colocado. E qual foi o resultado então? Anos com dinheiro travado em um investimento que ele nunca quis que tivesse na sua carteira. E pior, sem poder sacar o dinheiro, pois ele estava travado. Essa história não é uma exceção. É exatamente por isso que alinhamento de interesse, transparência e acompanhamento real fazem toda a diferença na sua vida financeira. Agora que você já entendeu o que é de fato um consultor financeiro e tudo que envolve esse trabalho, chegou a hora da pergunta que realmente importa. Como exatamente esse profissional consegue fazer o seu patrimônio crescer mais, assumindo menos riscos do que o que você tivesse investindo sozinho aí por conta própria. E é exatamente isso que eu vou te mostrar a partir de agora, de forma completamente clara, prática e com também bases em estudos científicos. Bom, primeiro eu quero que vocês olhem na tela nesse exato momento, porque aí você vai ver a fórmula que eu tenho certeza que já apareceu na sua vida em algum momento. Provavelmente lá na 6ª ou 7ª série da escola, que é a fórmula dos juros compostos. Ela diz que o montante final, ou seja, o quanto você vai acumular de patrimônio, é o resultado de uma multiplicação que pega o capital investido vezes 1 mais a sua taxa de retorno elevado ao tempo. Agora, em todos os estudos que eu te mostrei mais cedo, o tempo foi o mesmo para cada um dos estudos. Ou seja, a variável tempo pode ser completamente descartada nessa comparação, porque ela não vai ter influência. Isso nos deixa então com 3 possibilidades para explicar por que os clientes com consultores acumulam muito mais patrimônio. A primeira, e é o que eu acredito que a maioria de vocês vai estar achando, é que consultores conseguem uma taxa de retorno superior. E sim, isso acontece. E a gente já vai falar um pouco mais sobre o porquê, mas isso por si só não justifica a diferença tão grande entre uma pessoa que tem um consultor e um que não tem um consultor. A segunda forma, então, seria se, ao ter um consultor, você conseguisse investir mais dinheiro ao longo do tempo. E aqui está a grande chave que pouca gente percebe, é que com o consultor, os clientes acabam investindo mais
E eu também já vou abordar um pouco mais esse motivo. Sendo assim, a resposta correta é a terceira opção, é que ambos os fatores estão presentes. E essa combinação, mais retorno, mais aporte, é o que faz a curva patrimonial acelerar de verdade. No entanto, talvez agora você esteja se perguntando, mas como então é possível que duas pessoas que ganham praticamente a mesma coisa podem investir valores tão diferentes a ponto de acumular muito mais patrimônio do que a outra? E aqui é uma dúvida legítima. Afinal, se o salário é parecido, o poder de investimento também deveria ser, certo? Mas é aqui que entra um dos efeitos mais subestimados da consultoria: a organização estratégica da sua vida financeira. Porque a questão não é só quanto você ganha, é quanto sobra e o que você faz com essa sobra. Existem, então, duas formas simples que um consultor de investimento consegue aumentar o quanto você consegue investir aí no mês a mês, mesmo que você ganhe o mesmo salário de antes. A primeira é através do planejamento financeiro estruturado, onde a organização da vida financeira fica sobre a sua responsabilidade, mas com total clareza sobre o que precisa ser feito. Me permita te dar um exemplo, porque acho que vai ficar mais simples. Imagina agora que o seu objetivo é se aposentar, vamos supor, com US$1 milhão. O consultor faz todas as contas, leva em conta o prazo que você tem, a taxa de retorno estimada e te mostra. Para conseguir chegar lá, você precisa investir, por exemplo, R$1.000 por mês. Mas aí vem o choque de realidade, porque hoje você só consegue aportar R$500 por mês. Nesse momento, o consultor coloca as cartas na mesa e vai te apresentar 3 caminhos possíveis. O primeiro, aceitar uma aposentadoria menor, onde você vai ajustar a sua meta de 1 milhão para menos e se contentar com esse menos do que você imaginava e está tudo certo. A segunda hipótese é assumir mais risco para tentar aumentar a taxa de retorno esperada, e aí isso também pode fazer com que você consiga, talvez não chegue lá, né, dê algum problema, e aí você acabe se aposentando até com menos do que o cenário desfavorável que a gente falou no 1. E o terceiro ponto é mandar você organizar a sua vida financeira para aportar mais. Daí você vai buscar formas de aumentar a sua capacidade de poupança e o consultor te mostra o valor necessário. Nesse exemplo aqui, seria então R$500, só que ele vai deixar tudo por sua conta. Nesse modelo, o consultor te entrega o diagnóstico, as alternativas e o número com total clareza. Mas a execução depende totalmente de você e do seu esforço para fazer isso. Só que no meu caso, esse não é o modelo que eu trabalho ou que eu acredito. E também não é o modelo que eu aplico com os meus clientes. Enquanto muitos consultores focam exclusivamente na parte de investimento, eu atuo também com planejamento financeiro. Porque eu sei que, sem organização, não existe constância nos seus aportes. Por isso, eu aplico então aqui a segunda abordagem. Eu reestruturo a sua vida financeira junto com você, passo a passo, para fazer o plano caber no seu bolso de forma totalmente realista e sustentável. Vamos voltar para o exemplo. Vamos supor que, novamente, você quer se aposentar com US$1 milhão. A gente calcula que você precisa aportar R$1.000 por mês para chegar lá, mas hoje você só consegue investir 500. O que é que a gente faz, então? A gente vai entrar junto no seu orçamento familiar e aqui a gente vai fazer uma análise das suas entradas, da sua saída, dos seus padrões de consumo, das suas ineficiências e a gente vai aplicar a minha metodologia que eu batizei de IAA. Identificar os problemas do seu orçamento, analisar o que pode ser ajustado, como pode ser ajustado e criar um plano de ação. Com um plano de ação concreto, você vai poder então gerar a diferença necessária, que nesse caso seria aí de pelo menos R$500 a mais por mês. E o mais importante, isso não é feito de uma única vez. Todo mês a gente vai sentar, ajustar o que precisa e fazer execução. Até que você não esteja só investindo o valor de 1.000, mas talvez até mais do que isso. E aí você vai viver com mais controle, mais clareza e mais direção. Para reforçar tudo isso que eu estou te mostrando, eu trouxe também um estudo acadêmico que vai confirmar isso. Eu falei para você, né, que eu ia trazer dados, estudos acadêmicos, e esse aqui mostra o impacto direto de um consultor na sua capacidade de poupança. Na tela você está vendo aí uma tabela com várias colunas, né, 3 para ser específico, mas agora eu quero que você foque apenas na primeira coluna à esquerda, que é essa daqui, ó, chamada de Savings Rates ou taxa de poupança. O que é que essa tabela aqui, essa primeira coluna está nos mostrando, né? Eu peguei um resuminho aqui para vocês, que pessoas que não têm um consultor e investem de forma passiva totalmente sozinhas poupam menos, quase metade, de quem tem um consultor. Já as pessoas que fazem trading, né, que é basicamente ficar comprando e vendendo ativos com alta frequência, até poupam um pouco mais, mas correm riscos muito maiores e muitas vezes destroem valor ao longo do prazo. Ou seja, mais uma vez, fica claro, o maior diferencial não está só na rentabilidade que o consultor consegue, mas na constância, disciplina e aumento dos aportes ao longo desse tempo. E isso um bom consultor consegue te entregar. Mas olha, só a diferença na taxa de poupança não vai explicar tudo. Ela explica parte do motivo pelo qual
Quem tem um consultor consegue acumular mais patrimônio ao longo do tempo. A outra parte vem justamente de algo igualmente importante e talvez até mais surpreendente. As pessoas que têm um consultor também conseguem obter um retorno médio superior com seus investimentos. Sim, aquela diferença na rentabilidade que eu comentei agora há pouco não é coincidência. E agora eu quero te mostrar com clareza por que isso acontece na prática. E como que um trabalho do consultor interfere diretamente na qualidade e na performance da sua carteira, feito a gente vai ver agora. Bom, eu quero te trazer aqui que os consultores de investimentos ele conseguem sim melhores retornos. O primeiro motivo é a questão da diversificação real. O consultor ele vai montar uma carteira de verdade, distribuir entre diferentes classes de ativos, de moedas, geografias e também de estratégias. Não só aquela diversificação de mentira que a maioria das pessoas faz, comprando 4 ou 5 ativos do mesmo setor ou na mesma moeda ou no mesmo país. Isso não é diversificação, tá? O segundo grande motivo é proteção contra viés político e emocional. Quantas vezes você já viu gente travando os investimentos porque o presidente X ganhou, ou porque o dólar vai acabar, ou algum tipo de ruído? Esse tipo de coisa, que é baseada em crenças, não em dados, destrói retornos e decisões racionais que você possa tomar. O consultor vai proteger a sua carteira dessas narrativas. E o terceiro grande motivo é uma blindagem contra euforia e pânico. Quando o mercado dispara, muita gente corre para comprar no topo. Quando ele despenca, muita gente vende desesperada e consolidam aquele prejuízo. O consultor, então, atua como uma âncora emocional e racional, evitando que você pare de comprar caro e pare de vender barato. E mais, ele te posiciona para fazer o contrário, comprar quando todo mundo está com medo, e aí é justamente que os maiores retornos acontecem. Agora, olha essa tabela que está aí na tela que eu estou trazendo para vocês. Ela mostra o quanto da sua renda mensal você precisa investir para poder manter o seu padrão de vida na sua aposentadoria, considerando uma taxa de saque de 3% ao ano. Veja como isso muda com diferentes níveis de retorno real, que é aquele retorno acima da inflação. Se você tiver com retorno baixo, né, que a maioria da população brasileira fica que é entre 5 a 7,5% de taxa real ao ano, como é o caso aí da maioria dos investidores sem acompanhamento, você precisa investir alguma coisa na casa de 30 a 49% da sua renda mensal para 30 anos. Agora, se você tiver um consultor competente, os seus retornos tendem a subir um pouco, alguma coisa na casa de 10 a 12,5%, e aí o esforço de poupança cai drasticamente, alguma coisa na casa de 11 a 19,4%. Ou seja, não é só que você acumula mais, você também precisa fazer menos sacrifício para conseguir chegar lá. E veja que nem estou falando de retornos milagrosos. Por exemplo, investidores excepcionais como Warren Buffett fica aqui nessa linha verde, que consegue mais do que 15% real ao ano. Mas isso está muito além da média, a gente nem trabalha com isso. Agora, com disciplina, estratégia e acompanhamento profissional, os 10 a 12,5% real são sim uma realidade possível. Só para deixar claro, não é uma promessa de retorno, é o que os dados mostram que acontece com quem está bem acompanhado. E já que a gente está falando aqui de retornos consistentes e proteção em todos os cenários, eu quero te apresentar um pouco mais da minha metodologia de investimento, que é para você aprender caso você queira aí utilizar. Eu uso ela com todos os meus clientes, tanto no Brasil quanto na Europa, e eu batizei essa metodologia de prego, que é um acrônimo simples, mas que apresenta uma estrutura robusta, global e muito inteligente para construir seu patrimônio de forma segura e diversificada. Vamos quebrar essa sigla aqui juntos, tá? Primeiro, a gente tem a Previdência Privada, né? O P de Previdência Privada. No Brasil pode ter um PGBL ou VGBL, e a escolha depende aí de como você declara o seu imposto de renda. A gente analisa o que faz mais sentido para você e vai fazer a seleção. Na Irlanda, por exemplo, lá na Europa, temos o PRSA, que é um plano de aposentadoria privado local. E cada país tem o seu sistema e nós ajustamos de forma estratégica para aproveitar todos os benefícios fiscais possíveis. Depois vem o R de Real Estate. E aqui entra os investimentos imobiliários, como o fundo imobiliário no Brasil, a gente tem os REITs também no exterior, ou até mesmo imóveis físicos que possa fazer sentido, né? Casas, salas comerciais, galpões. É uma forma sólida de você gerar renda passiva e também ter diversificação contra a volatilidade do mercado. Aí vem o E de ETFs globais. Essa é a alma da diversificação da carteira. A gente usa ETFs de ações, de renda fixa, de commodities, de criptoativos e muitas outras classes de ativos, que é para a gente poder, então, escolher estrategicamente para se complementarem, criando uma carteira preparada para todo tipo de cenário, inclusive de uma crise. E falando de crise, aí vem o G de Gold, que é ouro em inglês. E o ouro entra como uma proteção. Quando o mundo entra nessas crises, ações caem, moedas perdem valor, mas o ouro costuma se manter ou até mesmo se valorizar. É uma âncora defensiva que protege o poder de compra da sua carteira. E por último, a gente tem o O de opções,
Esse é um componente mais técnico e opcional da estratégia, não necessariamente ele vai ser usado. Ele é usado com cautela justamente para aumentar a segurança da carteira, né, com proteção, ou até mesmo gerar renda extra controlada. Em algumas situações, nunca como uma aposta, sempre como tática. E os dados só confirmam tudo que eu te mostrei aqui. Dá uma olhada nessa imagem. Ela é a mesma que eu trouxe lá no começo do vídeo, mas agora você vai enxergar com outros olhos. Ela mostra, mais uma vez, que os consultores de investimentos conseguem sim gerar mais retornos. Aqui, ó, quando você tem uma consultoria, você gera mais retorno do que se você tentar investir sozinho. Mas tem um detalhe ainda mais importante. Não é só a rentabilidade que é maior. Ela vem com menos risco, ó. Se você vir aqui, a volatilidade também é menor. E a conclusão é clara. Investir por conta própria geralmente significa correr mais riscos para ganhar menos. Ou seja, você carrega toda a ansiedade, a responsabilidade e o estresse do mercado. E no fim, ainda colhe resultados piores. Enquanto isso, quem tem um acompanhamento técnico, estratégico e emocional acaba ganhando mais e ainda tendo mais segurança também na jornada. Essa é a verdadeira vantagem de ter um consultor ao seu lado. Menos erro, mais resultados. E esse trecho aqui do estudo é poderosíssimo. E ele prova exatamente o que a experiência no campo já mostra há muitos anos. A pesquisa isolou toda e qualquer outra variável possível e focou em apenas uma única coisa. Quanto tempo a pessoa permanecia com orientação financeira profissional. E o que eles descobriram foi a seguinte coisa. Famílias que contavam com um consultor por 4 a 6 anos acumularam, em média, 58% a mais de patrimônio do que aquelas que investiam sozinhas. Famílias que estavam acompanhadas por 7 a 14 anos tiveram um aumento aí de 99% nos seus ativos financeiros. E aquelas que ficavam com 15 anos ou mais com o consultor, bom, essas acumularam 173% a mais na média. Ou seja, o efeito da consultoria ele é cumulativo, exponencial e profundamente transformador. É exatamente isso que você está vendo agora nesse gráfico aí na tela. Mais tempo com orientação profissional é equivalente a te dizer mais patrimônio acumulado durante essa jornada, com mais consistência, com menos erros e com mais resultados. Agora, talvez você esteja se perguntando, mas por que exatamente essas famílias acumularam tanto mais patrimônio? E esse mesmo estudo também buscou responder a essa pergunta. E a conclusão que eles tiveram foi muito clara. Essa diferença expressiva vieram de 3 pilares centrais. Melhor alocação dos investimentos, onde as famílias com consultoria financeira investiam menos em produtos conservadores e improdutivos e mais em ativos com maior potencial de crescimento, mas ainda dentro do perfil adequado para o cliente. O segundo pilar foi o maior uso de produtos com benefícios fiscais, já que investidores com acompanhamento usaram previdência privada de forma mais estratégica, aproveitando ao máximo das vantagens fiscais disponíveis naquele local. No caso aqui foi um estudo do Canadá, foi feito no Canadá, né? Algo que a maior parte das pessoas deixa passar batido por falta de orientação. E o terceiro é a taxa de poupança mais alta, uma vez que essas famílias conseguiram guardar e investir mais dinheiro regularmente. Não porque ganhavam mais, mas porque tinham uma estrutura clara e um plano para fazer isso acontecer. E o resultado não foi só financeiro. O estudo mostra também que essas pessoas elas se sentiam muito mais preparadas e confiantes para a aposentadoria. Tinham clareza, direção e tranquilidade. Ou seja, tudo aquilo que a gente vem conversando até aqui se confirma com dados concretos. Patrimônio maior, com mais inteligência, mais eficiência e também mais segurança. Agora eu quero voltar com você aquele gráfico que já apareceu antes, mas dessa vez com um novo olhar. Até aqui a gente focou apenas na primeira coluna, que fala sobre a taxa de poupança. Mas agora eu quero que você preste atenção nas outras 2 colunas que a gente vai abordar agora, tá? Na segunda coluna, a gente tem a alocação fora da renda fixa. E olha que bastante interessante. Os investidores que possuem um consultor, 78% do seu capital estava alocado fora da renda fixa. Traders que fazem muitas operações, 76% fora da renda fixa. Enquanto investidores passivos, sem consultoria, apenas 67%. Ou seja, quem tem orientação está mais exposto a ativos com maiores potenciais de crescimento, como ações, fundos, imóveis e também menos parado em liquidez excessiva. Isso é estratégia, é alocação inteligente, com foco no longo prazo e no crescimento real do seu patrimônio. Agora vamos para a nossa terceira coluna, que mostra a alocação em previdência privada. Nesse caso aqui foi feito no Canadá, então foi o AASP. Com consultoria, 58% do patrimônio estava alocado nesse plano previdenciário. Investidores passivos ficaram em 53% e os traders apenas em 42%.
Mais uma vez, os orientados se destacam, investem mais no futuro, aproveitando benefícios fiscais e constroem riqueza com base em lógica, não em impulso. E aqui entra um ponto importantíssimo. Mesmo que os traders consigam eventualmente taxas de retornos parecidas, e a gente vai ver que em alguns casos ficar até maior, eles o fazem com muito mais risco, muito mais estresse e muito mais exposição à perda. Enquanto isso, quem tem consultoria tem uma jornada mais previsível, mais sustentável e com menos chance de erro ao longo dessa trajetória. Tudo isso que a gente viu até aqui nos leva a uma conclusão muito simples e ao mesmo tempo super transformadora. Uma consultoria financeira não só melhora os seus resultados, ela muda principalmente o seu comportamento, a sua disciplina, ela te educa. O estudo deixa isso muito claro. Os investidores orientados poupam o dobro de quem anda sozinho, toma decisões mais estratégicas, com base em dados e não em achismos, e melhor, pensam no longo prazo, em vez de ficar correndo risco atrás de lucro rápido e instável. Sendo assim, eles conseguem ter mais tranquilidade, mais clareza e mais confiança no que eles estão fazendo, sabendo, dormindo tranquilo, que o seu dinheiro está multiplicando. Porque quando você tem alguém do seu lado com método, experiência e responsabilidade, é isso que você ganha. Você para de tomar decisões no susto e começa finalmente a construir o patrimônio com propósito. E essa tabela que você está vendo agora traz dados estatísticos que comprovam todo o conhecimento que a gente já trouxe até aqui. E eu quero que você repare em 3 números chaves dessa tabela. O primeiro é a mediana do patrimônio acumulado. Se você reparar, com o consultor está $101 mil e sem consultor está em $24 mil. Isso significa que a maioria dos investidores acompanhados acumulou mais de 4 vezes mais patrimônio do que aqueles que investiram sozinhos. Se a gente pegar também a média do patrimônio acumulado como segundo dado-chave, com o consultor ficou em $193 mil, 772, sem consultor ficou em $93.384. Ou seja, na média, os resultados dobram quando há orientação profissional. E o terceiro é a variação, ou desvio padrão. Com o consultor, ficou 281.874, sem consultor, 264.005. Apesar do consultor trabalhar com alocação mais eficiente e um pouco mais arriscada, o ganho por unidade de risco corrido é melhor, o que mostra que o crescimento patrimonial vem com mais equilíbrio e menos extremos. Conclusão, quem investe aqui com orientação acumula mais, com mais frequência e com menos volatilidade emocional e financeira. É o tipo de crescimento que você constrói patrimônio de verdade, sólido, sustentável e sem apostas arriscadas. E para fechar essa sequência aqui de evidências com chave de ouro, eu quero te mostrar mais um dado que é justamente daquele primeiro estudo que eu já apresentei lá no começo do vídeo. O gráfico deixa uma coisa muito, mas muito clara. Independentemente de você ter 1 ano de duração ou mais, ter um consultor de investimento fez com que o seu patrimônio crescesse consideravelmente mais do que se você não tivesse um consultor. Veja então aqui os 4 cenários analisados. Quem não teve um consultor nem em 2014 nem em 2018 foi o grupo com menor acúmulo de patrimônio. Quem teve consultor apenas em 2014 acumulou mais. Quem teve consultor apenas em 2018 também teve mais. Mas quem teve o consultor em ambos os anos, 2014 e 2018, obteve o maior crescimento patrimonial de todos. E a conclusão aqui não poderia ser mais clara. A orientação profissional funciona. Sempre. E quanto mais tempo você tem esse acompanhamento, melhor tende a ser esse impacto. É por isso que eu digo, se você quer se aposentar com segurança, liberdade e sem depender de INSS ou do governo, a hora de se organizar com inteligência é agora, neste exato momento. Agora, eu preciso ser 100% transparente com você, porque apesar de todas essas vantagens que eu já te mostrei até aqui, a verdade é que a consultoria de investimento nem sempre vale a pena, ela não é para todo mundo. E é importante entender isso. Se você ainda está no começo da sua jornada, se você ainda não consegue investir valores consistentes mensalmente, ou se você está em um momento de instabilidade financeira muito grande, pode ser que esse não seja o seu momento de ter um consultor te ajudando. Por quê? Porque a consultoria ela só vai fazer sentido financeiro quando o custo dela representa uma pequena fração do patrimônio que ela pode te ajudar a construir. É exatamente isso que eu vou te mostrar agora com números reais para que você entenda se esse é ou não o seu momento de contar com um apoio profissional. Porque antes de decidir se a consultoria vale ou não a pena para você, você precisa primeiro entender quanto que ela custa de forma clara, direta e proporcional ao seu momento financeiro atual. Nesse caso aqui, a minha consultoria
O valor vai variar de acordo com o seu patrimônio e vai seguir a seguinte lógica. Se você tem até 300 mil reais investido no Brasil ou 49 mil euros na Europa, aí o valor vai ficar fixo em 400 reais no Brasil por mês ou 65 euros no caso para os europeus. Se você tem entre 300 mil reais e 1 milhão de reais, ou entre 49 mil euros a 169 mil euros, você vai pagar um valor percentual de 0,13% ao mês sobre o seu patrimônio. Já se você tiver entre 1 milhão de reais a 5 milhões de reais, ou entre 169 mil euros a 850 mil euros, o valor percentual cai ainda mais, ficando 0,1% ao mês, mantendo a lógica do escalonamento que eu mencionei para vocês. Porque quanto mais patrimônio você tem, menor é o percentual cobrado, e isso garante que a consultoria permaneça eficiente, acessível e proporcional ao valor que ela entrega para você e para a sua vida. Mas é justamente por isso que, se você está começando agora e ainda investe valores muito pequenos, esse custo pode representar uma fatia muito grande dentro do seu orçamento. E aí, nesse caso, é mais inteligente você se organizar primeiro, acumular um pouco mais de patrimônio, para depois aí sim contar com algum tipo de ajuda especializada. E para poder te mostrar isso de forma muito prática, como funciona essa relação toda, eu trouxe então aqui para vocês alguns exemplos de custo-benefício. E nesse caso, eu fiz uma simulação que você vai poder ver aí na tela, onde a gente compara aí o que acontece quando você investe sozinho versus você investir com um consultor de investimento, considerando a taxa de consultoria que eu cobro aqui. E aí você pode comparar a partir da rentabilidade que a gente teria em cada um dos cenários. Nesse exemplo que eu estou trazendo aqui para vocês, eu peguei, se você tivesse R$1.000 para investir por mês, com a rentabilidade de IPCA mais 7, se você for investir sozinho, e aí esse valor é integralmente aplicado. Você vai pegar os R$1.000 e vai investir. Mas se você for contratar a minha consultoria, esses R$1.000, 400 vão para pagar a consultoria, sobrando apenas R$600 por mês para você investir. E aí nesse cenário, levaria cerca de 27 a 28 anos para o seu patrimônio superar o patrimônio. Vocês podem ver aqui, ó, 28.001, 1.011, desculpa, e aqui 1.024. Então, demoraria muito tempo para você conseguir a rentabilidade se você for com um profissional. Nesse exemplo 2, a gente tem aqui com R$2.000 por mês também, IPCA mais 7. Com o consultor, você vai debitar R$400, sobrando apenas R$1.600 para investir. Só que aqui, o tempo para a consultoria, que ela começa a se pagar em termos financeiros e traga retorno para você, cai para aproximadamente 14 anos. Ela já começaria a valer a pena. Com um aporte mensal de R$5.000, que é o nosso terceiro exemplo, investindo novamente a IPCA mais 7, com a gente IPCA mais 10, debitando os R$400, você teria aqui, no caso, 69 meses para ver o valor da consultoria te trazendo retornos financeiros. Já se você tiver um investimento de R$10.000 por mês, novamente com as mesmas rentabilidades, a vantagem da consultoria aparece ainda mais rápido, né? Ficando ali entre 36 meses, mais ou menos, que é cerca de 3 anos. Ou seja, quanto maior o valor que você investe mensalmente, mais rápido você consegue recuperar o custo da consultoria baseado nessas taxas de performance que a gente trouxe aqui para vocês, né? E aí você começa a ver os benefícios reais do seu patrimônio. Agora, preste atenção nessas comparações que eu trouxe aqui para você. Todas essas comparações que eu fiz partiram da premissa de uma taxa fixa de R$400 por mês. Mas lembra o que acontece quando seu patrimônio ultrapassa as casas dos R$300.000? O custo da consultoria passa a ser um percentual, ou seja, vai aumentando gradativamente à medida que o seu patrimônio cresce. E sabe o que isso significa na prática aqui? Bom, isso significa que investir apenas R$1.000 ou R$2.000 por mês, esperando que a gente consiga com a consultoria um retorno tão maior, mas tão maior, que vale a pena para você, simplesmente não vai acontecer dentro de uma casa de 30 a 35 anos. Isso realmente não vai acontecer. Pelo menos não com números reais, não com a matemática que a gente consegue aqui colocar em tabela. Agora, se o seu objetivo é que a consultoria se pague com folga e ainda traga um patrimônio maior para você, além de todos os outros ganhos que você já entendeu aqui durante a nossa aula, o ponto de equilíbrio vai estar mais ou menos aqui dentro da casa de R$3.500 a R$5.000 por mês de investimento, se você estiver aqui dentro do Brasil, ou na casa ali de 500 a 600 euros mensais, se você estiver residindo na Europa. Agora, existe uma terceira opção, que é caso você já tenha um bom patrimônio inicial acumulado. A partir desse patamar, a matemática aqui vai começar a jogar a seu favor. Claro, essas contas também partem da suposição de que você teria um retorno de IPCA mais 7, investindo sozinho, o que já é, de certa forma, acima da média para a maioria das pessoas. E muitos, infelizmente, não vão conseguir chegar nem perto disso por conta própria, né? É uma infelicidade que a gente tem aqui no Brasil. Em contrapartida, eu também coloco aqui que a consultoria, a gente vai ter uma rentabilidade perto de IPCA mais 10
que os retornos podem ser até um pouco maiores do que isso, os estudos mostram, mas não existe nenhuma promessa de que isso vai acontecer. E eu faço questão de deixar isso claro, porque isso é só uma comparação para mostrar para vocês o que aconteceria, tá? E agora eu quero que você preste muita atenção no que eu vou te dizer, porque o seu nível de aporte ainda está abaixo daquele valor que eu acabei de mencionar, né? 3.500 a 5.000 reais, de 500 a 600 euros. A verdade é que é só uma que eu tenho e é relativamente cruel. A consultoria ainda não é a melhor escolha para você. Eu até poderia simplesmente te vender meu serviço mesmo assim. Poderia pegar o seu dinheiro, fechar o contrato e fazer o atendimento. Mas isso seria completamente antiético. Seria tirar um valor que neste momento seria muito mais útil se você estivesse investindo aí ao seu favor. Quando o certo e o mais inteligente seria inclusive te ajudar a guardar esse dinheiro e acumular patrimônio mais rápido. E é exatamente por isso que com toda a transparência aqui eu vou te dar 2 caminhos mais inteligentes para você, que está nesse caso, investir e aí vai encaixar na sua realidade atual. O primeiro caminho é simples e completamente gratuito. É você acompanhar os meus conteúdos no YouTube, porque aqui eu te ensino tudo o que você precisa saber para dar os primeiros passos com segurança, montar sua carteira do zero e aprender sobre planejamento financeiro com inteligência, construindo o caminho até a tão sonhada aposentadoria tranquila, mesmo que você esteja começando nesse exato momento. Agora, o segundo caminho é para quem quer acelerar esse processo de aprendizado e começar com mais estrutura, com mais clareza e com mais confiança. É o meu curso, o Global Wealth Brasil, que eu acabei de lançar aí há 2-3 meses atrás. Que é um passo a passo direto, simples e sem promessas milagrosas, focado em te ajudar a construir com base financeira sólida a saída aí do seu aperto com inteligência e estratégia. Ao se inscrever no meu curso, você vai receber todas as tabelas e planilhas de organização financeira e de investimento que a gente usa durante todas as aulas da consultoria. Você também vai ter acesso a uma carteira de investimento já definida para cada um dos perfis, seja você CLT, concursado ou empresário, seja você conservador, moderado ou arrojado, vai ter carteira para você. Lives mensais para aprofundar o conteúdo com mais exemplos reais. Acesso direto ao meu Telegram pessoal para você poder tirar dúvida praticamente 24 horas por dia, 7 dias na semana. E tudo isso com garantia de 30 dias pela própria Hotmart, que é o prazo máximo que eles permitem. E se você não gostar ou mudar de ideia por qualquer que seja o motivo, o reembolso é automático, rápido e sem burocracia. Ou seja, você não tem risco nenhum. E se ainda não é o momento da consultoria, esse é o caminho mais inteligente que você pode seguir hoje. Agora, se você já consegue investir os valores entre 3.500 a 5.000 reais por mês no Brasil, ou entre 500 euros a 600 euros na Europa, ou ainda se você já acumulou um patrimônio de pelo menos uns 200 mil reais ou 30 mil euros, a consultoria deixa de ser um luxo e passa a ser uma necessidade estratégica. Porque a essa altura do jogo, você já não pode mais depender do achismo, dos feelings ou tentativa e erro. Você precisa de um planejamento financeiro concreto, que te traga clareza de longo prazo, que te traga estratégia tributária eficiente e proteção patrimonial contra esses grandes riscos invisíveis. Tudo isso partindo de uma alocação profissional dos seus recursos para poder chegar nesses resultados. A consultoria, então, é o passo certo para você proteger tudo o que você já construiu e acelerar o crescimento do seu patrimônio de forma sólida, segura e estratégica. Porque os erros daqui para frente não custam aprendizado, eles custam dinheiro, e muito dinheiro. E se você quiser que eu seja essa pessoa que vai te ajudar a estruturar, a crescer e proteger a sua vida financeira com lógica, responsabilidade e estratégia, eu tenho um convite para te fazer. Basta você clicar no link que está aqui embaixo e lá você vai poder preencher as suas informações. E assim que eu analisar o seu caso, eu mesmo vou entrar em contato com você para a gente poder conversar e entender se a consultoria faz realmente sentido para o seu momento atual e, se fizer, vamos juntos otimizar sua organização financeira, seus investimentos e sua estratégia de longo prazo. O objetivo, muito claro, te levar com segurança até qualquer que seja a sua meta financeira. Obrigado a você que assistiu aqui comigo até o final. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like aqui embaixo, porque isso me ajuda a entender que esse tipo de vídeo vale a pena continuar trazendo. Considere também se inscrever no canal e ativar o sininho, que é para você não perder os próximos conteúdos que a gente vai publicar por aqui. E agora você já entendeu a importância da consultoria e do planejamento, eu te convido a assistir essa playlist que vai estar aqui do lado, onde eu te mostro detalhadamente toda a minha estratégia de investimento, passo a passo, para você aprender de uma vez por todas a investir do jeito certo a partir de agora. Beleza? Eu te aguardo aqui nessa playlist.